Estamos de volta aqui no nosso canal Bela Roseli. Chega mais, curte aí, se inscreve. O nosso canal já está no ar. E olha a hora, lá. Eu sei que está tarde, mas eu tenho que repassar o conhecimento aqui para vocês pertinentes à prova do Salve Jorge. Então, estamos aqui, né? Começamos falando sobre a doutrina da igreja. Lá no ano de 1891, havia a encíclica Rerum Novarum, que em latim quer dizer das coisas. Foi expedida pelo Papa Leão XIII, que retornou ao pensamento de Santo Tomás de Aquino, no sentido da justiça social. A encíclica, que é a carta, né, é um documento por meio do qual os papas católicos manifestaram suas ideias e preocupações e apontam as soluções e temas para reflexão em todo o mundo cristão. Bem, essa Rerum Novarum, como a gente pode ver, ela foi muito importante, porque ela vinha falando, né, sobre muitas coisas importantes, como, por exemplo, tratar as pessoas, seus trabalhadores, né, como cristãos, com dignidade, né, e não como réis escravos que gerassem lucro para o seu patrão. Então era tipo assim: ei, patrão, acorda para a realidade, ele é seu irmão, ele é cristão assim como você, então trate ele bem, né? E essa Rerum Novarum, ela é tão especial, galera, que todas as outras cartas papais, né, elas são lançadas no período da data dessa carta, da Rerum Novarum. Revoluções liberais ou revoluções burguesas. A primeira revolução ocorrida lá na Inglaterra entre os anos de 1640 e 1688. A Revolução Inglesa marcou o momento em que o poder estatal passou para as mãos de uma nova classe social, que se enxergava como sujeito de sua própria história. A luta foi pela construção de uma nova sociedade, tanto nos aspectos sociopolíticos como também políticos culturais. Então, o que é que eu posso falar para vocês sobre isso? Bem, naquela época a burguesia queria, né, deter dos direitos individuais, que nós vamos ver com os contratualistas, né, como o John Locke. Nós veremos também que a burguesia queria ter liberdade de comércio, né? Ele dizia que a demanda gerava a oferta, ou seja, a minha produção de um determinado produto vai gerar a compra dele pela população, né? E então o rei ficava só carregando dinheiro em forma de impostos, né? E eles não gostavam disso. Então o rei Carlos I foi, decapitado. Quem subiu ao poder foi Guilherme de Orange, mas só que com o Bill of Rights nas costas dele. Ou seja, Bill of Rights quer dizer que o rei reina, mas ele não governa mais. Agora vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu e se criou no período do Iluminismo, mas só que ele morreu morto de pobre, apesar dele ser muito inteligente. Ele teve 5 filhos, todos eles foram para doação, e ele escreveu 2 livros, Emílio e do Contrato Social. Esqueça o Emílio, vamos falar só do Contrato Social. No contrato social, ele fala da questão de que é tão bom a liberdade de direito, né? Mas só que nós acabamos dando essa nossa liberdade para viver em sociedade, né? Mas só que nós temos os nossos direitos infringidos. Quando nós vivemos numa sociedade violenta, né? Opressora, o que não é muito diferente em 2016 para 2017, né, galera? E aí ele fala, se a parte da monarquia é tão boa assim como o pessoal diz ser, por que todo mundo é doido para derrubar o rei, né? E aí, John Locke, né? O John Locke, ele fala muito sobre os direitos individualistas, o direito da sua casa ser inviolável, né? É tanto que consta lá na Constituição, né? Nos direitos do que o cidadão tem de não ter a sua casa, né? O seu imóvel violado. A questão de você comercializar com quem você quiser, isso aí é de Jean-Jacques Rousseau. E ele é muito defensor da liberdade. Falar em liberdade, você se lembra logo de Jean-Jacques Rousseau e do John Locke. Barão de Montesquieu. O Montesquieu, ele era filho de almofadinha, gente rico, né? Ele passou a vida dele inteira viajando de um lugar para o outro. E aí ele via as formas de governo e ele ficou fascinado pelo parlamentarismo, viu? Se cair na prova, vocês já sabem, né? Vão se lembrar dessa carinha linda que vos fala, Bela Roseli, falando do parlamentarismo que o Montesquieu amava de paixão.
E aí, no livro dele, que é muito estudado pelo ramo do direito, galerinha aí que é advogado, juiz, estiver me ouvindo, já sabe, né? O espírito das leis, que é tão estudado até hoje pelo pessoal do ramo de direito. Que é que esse livro tem a ver com serviço social, Bela? Me diz aí. Tudo, né, galera? O livro, O Espírito das Leis, ele separa o poder em 3 esferas. Quais são as 3 mágicas esferas do poder? As 3 pedras filosofais, né? Não é Harry Potter, gente. É o livro do Barão de Montesquieu. Bem, as 3 esferas do poder, né? As 3 pedras fundamentais, né? Filosofais do livro dele são o executivo, legislativo, judiciário. Essas são as 3 esferas do poder que, inclusive, o Brasil se inspirou nisso quando nós temos poder legislativo, executivo e judiciário, certo? E agora vamos falar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele fala sobre o homem é o lobo do homem. Ou seja, ele fala que no livro dele, o Leviatã, perdão, nesse livro, o Leviatã, ele fala sobre a questão de que nós temos um rei que irá tomar o poder, né? E que se você entrega todo essa sua liberdade na mão do rei, ele pode fazer o que ele quiser com você. Até mesmo mandar você pra guerra pra morrer em nome dele. Ou seja, será que foi mesmo bom você entregar sua liberdade nas mãos do rei, em nome do rei? Eu acho que não, né? E aí, o Thomas Hobbes, lá na capinha do livro dele, o Leviatã, você vê logo uma besta mitológica, porque o Leviatã faz alusão, certo? A uma besta mitológica que consta na Bíblia, né? Então, galera, com isso eu termino aqui a nossa aula, mandando aqui desde já o alô especial que eu prometi para a dona Michele Moura, sinta-se abraçada, César, Grey, Admeire, Consuelo, Simone, Denise, Dona Maria do Carmo, Dona Márcia, Senhorito Aderito, todo mundo que está nos acompanhando agora. Um beijo, um cheiro e um queijo, um caminhão cheinho de caranguejo pra pegar nós. Não, essa parte de pegar nós não prestou, né? Mas vamos lá, né, gente? Até a próxima edição. Só lembrando que ainda não saiu os resultados das EADs, viu? Mas eu estarei acompanhando assim que sair. Eu levo a resposta para vocês. Bela Roseli, câmbio e desligo e até a próxima edição.